Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre o meu fichário e qual fichário que ele é, como é que ele é por dentro, como eu organizo tudo nele. Esses dias alguém me pediu pra falar um pouco sobre ele, mostrar realmente como eu organizo. E aí eu esperei encher mais um pouco e tudo mais pra poder conseguir mostrar pra vocês de uma forma mais clara, assim como eu uso, mas ele é um fichário da Calunga. E essa folha aqui eu que coloco, porque ele tem um plástico aqui dentro que você pode customizar, tanto quanto na frente quanto atrás. Ele chama fichário 4 argolas plástico A4, lombada 4.0, mas tem uma lombada maiorzinha, e é o branco. E ele custa R$17,90, só que no site parece estar indisponível. Aí abrindo ele, a primeira coisa que a gente vê é um plástico. Tem as folhas que eu uso pro fichário, então tem as folhas pontilhadas e quadriculadas. Não sei se tem quadriculado nesse momento, mas eu sei que tem as pontilhadas aqui. E aí tem um papelzinho que eu também anotei e guardei aqui. Passando o plástico, já começam as divisórias. As divisórias eu comprei na Calunga, se eu não me engano, transparentes, ou na Amazon. Algo assim, mas elas são divisórias transparentes, então eu uso elas para separar as matérias mesmo. Para começar cada matéria eu sempre coloco o cronograma que o professor passa, então assim que a matéria começa lá na minha faculdade, eles mandam um cronograma do que eles acham que vai ser o semestre, as datas que vão acontecer as coisas, então é muito importante você ter isso em mãos para poder você não perder datas de trabalho de provas, ainda mais em EAD. E aí eu tenho sempre comigo essas folhas e sempre vou marcando as datas que eu vou tendo aula. Que aí eu consigo ter noção de quanto tempo falta para acabar o semestre ou quanto tempo falta para uma prova, para um trabalho. E se seu professor não passa, acho que é só você criar mesmo uma tabelinha comum no Word ou no Excel, colocar as datas que você tem aula e ir colocando mais ou menos as datas das aulas. Se ele falar datas de prova, você coloca lá e tudo. Eu acho que é bem simples de fazer. Depois disso, eu tenho sistemas estruturais, que é uma matéria lá da faculdade. Então, para começar, eu tenho 2 fichinhas de resumos de uma matéria que eu tive. E aí eu deixei aqui na frente. E depois tem uma que foi um cálculo que a gente fez, que eu também deixei aqui na frente, que eu usei a folha quadriculada. Essas folhas que eu uso também vou deixar aqui na descrição, mas são folhas da Nali, da lojinha da Lívia, e elas são muito, muito boas de verdade. Ela tem uma gramatura mais grossa, ela lançou agora com linhas brancas, eu tava doida pra comprar, mas eu fiquei tipo, nem gastei nem um pouco do bloco que eu tenho, então quero só comprar por comprar, sabe? E eu gosto muito de usar essas folhas pra poder estudar cálculo, essas quadriculadas, e as pontilhadas mesmo pra quando é escrita. E aí eu tenho essas 2 folhas, foram cálculos que a gente fez. Depois eu tenho um resumo, que foi um resumo pra prova. Eu uso furadores de 2 furos pra poder fazer esses furos nos resumos. Bem simples, comprei na Amazon, R$8,90. Aí você consegue fazer os furos nas folhas e colocar aqui no fichário. Aí depois disso também coloquei um documento que a professora deu pra gente sobre a matéria, então imprimi também e furei e coloquei aqui. E tem outro artigo também que ela pediu pra gente ler, bem pequeno, eu coloquei aqui. E aí tem uma folha bem jogadinha, que foi uma matéria que ela começou a dar, que eu achei que iam ser matérias pra prova, algo assim, mas foi só uma introdução pra ela passar um trabalho, então eu acabei deixando pra lá. E eu só tenho isso por causa disso. Primeiro a gente teve uma matéria de fundações e depois disso ela começou a passar vários trabalhos, então a gente praticamente não tem aula normal. A gente vai na aula, orienta e aí volta, então tudo que eu anoto no planner, que é tipo coisas de orientação, e aí acaba que a gente não usou muito. E é isso também que eu queria mostrar pra vocês. Na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a gente não costuma usar tanto caderno assim, pelo menos em todas as matérias. Vocês vão ver que algumas matérias eu uso muito, tanto que o sistema estrutura do semestre passado eu usei muito caderno. Já nesse semestre eu usei menos, porque depende também da aula, do professor e tudo mais. Então, urbanismo, por exemplo, só tem o cronograma da matéria aqui que vocês vão ver e eu não tenho mais nada. Então, sempre depende muito, por isso que eu prefiro coisas com folhas reposicionáveis, fichário, essas coisas. Agora a gente tem TAU, que é Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo. TAU é uma matéria cheia de teoria, então basicamente eu uso muito as folhas e muito fichário pra ela. Vou dar uma passada pra vocês verem todas as folhas que eu usei. Primeiro eu não sabia usar muito bem a divisão de folhas, e aí eu aprendi a fazer realmente com régua e só uma fileirinha mesmo,
marcar e aí usar, mas essa primeira vocês conseguem ver que eu não sabia tão bem assim. E aí, passando, eu vou melhorando isso, e eu sempre procuro usar uma cor para cada matéria, então sistemas estruturais era verde, tal é azul, que eu consigo bastante associar. E aí, como vocês podem ver, melhorei muito a forma com que eu organizo as anotações. Tem um vídeo sobre as anotações, de como eu faço, e é a mesma ideia, então eu vou deixar também aqui na descrição. E aí na matéria digital eu tenho um plástico, porque acabou que eu fiz besteira na hora de furar, e também se eu furasse mais pra frente, ele ia cortar o resumo. E esse é o meu resumo pra prova, ele tá disponível lá no Drive, ele é sobre pré-história, Egito, Grécia, essas coisas, então se você tá tendo essa matéria, tem um resumo lá no Drive sobre isso. E aí eu imprimi, furei, não deu certo, coloquei dentro do plástico. Esses plásticos aqui eu já tinha aqui em casa, do fichário antigo, mas eu acho que tem na internet, se você procurar pasta plástica de fichário, algo assim. Aí passando a outra divisória. E tal, eu não tinha um cronograma porque a professora não trabalha com cronograma. Ela trabalha muito dando a aula e tudo, vendo qual o ritmo da turma, e aí ela planeja o dia da prova aleatoriamente. Não é uma coisa tipo planejada de que ela realmente vai acabar naquele momento, sabe? Depois a gente tem PUR, que é planejamento urbano e regional, então aqui tem um cronograma na frente, e aí eu também vou marcando de acordo com que as aulas vão passando. E tem as folhas de matéria, então aqui são só 2 folhas, também é pouca matéria, mais trabalho nessa matéria, por isso que é pouco escrito. Só que tem até bastante aqui, aí depois foi um trabalho que eu fiz, então eu também imprimo, boto aqui porque é mais fácil de eu fazer o trabalho quando ele tá impresso. E por isso que eu imprimo e coloco aqui. Daí passando as folhas do trabalho eu tenho outro exercício que eu também imprimi e coloquei aqui, que foi umas coisas de densidade, taxa de ocupação, essas coisas. E a folha que eu usei para realizar os cálculos, que aí eu usei a quadriculada, também tá aqui depois disso. E eu sempre coloco em ordem, mesmo que as folhas escritas não estejam todas juntas, eu coloco em ordem do que tá acontecendo. Então, se teve anotação antes, aí teve um trabalho no meio, eu sempre coloco ele lá no meio, e aí depois teve a anotação, eu coloco depois, porque eu sei como é o andamento das coisas. E aí depois teve outro trabalho também, que essa foi a parte que eu imprimi, e aí a outra folha foi a parte da resolução, que foi um trabalho também sobre aqueles exercícios de fixação. A gente fez primeiro os exercícios para depois fazer um trabalho para poder a gente testar mesmo o que a gente estava fazendo. E depois tem mais matéria que ela começou na aula passada, e aí eu comecei a anotar também depois disso. E aí a próxima matéria é urbanismo, então como eu falei pra vocês, eu tenho mais... aqui eu tenho mais o plano de ensino, o cronograma, então só pra eu ter uma ideia, essa aqui eu até esqueci de marcar o andamento, mas só porque as coisas estão bem apressadas agora de final de semestre, mas é pra eu ter uma noção o que a gente vai ver em cada aula ou o que levar em cada aula de urbanismo. Eu também não tenho muita coisa anotada, como eu falei, porque é basicamente projeto, então não tem muito o que anotar. E aí a próxima coisa é matemática e estatística urbana, e aí tem as fichinhas. Essa primeira fichinha foi um trabalho que a gente fez, então eu anotei as respostas aqui para poder comparar com o grupo. E aí os exercícios, essas outras fichas são os exercícios, de como fazer os exercícios. Isso, tem passo a passo, e aí eu vou fazendo no Excel, passo a passo do exercício, e anoto aqui pra poder, quando eu voltar e fazer o trabalho, a prova, eu consigo fazer tranquilo. Essas fichas aqui também são da mesma marca das folhas, e também vou deixar aqui na descrição. Daí a gente tem a matéria de matemática e estatística urbana, que o professor passa, e algumas eu não consigo anotar, porque ultimamente eu não tava tão motivada assim na aula, tava me dando um negócio assim, eu não tava conseguindo prestar tanta atenção na aula, e por isso tá faltando bastante anotação. Eu parei numa parte específica da matéria, e aí só deixei, e assim que eu tenho trabalho, prova, essas coisas, eu revejo as aulas e aí dá tudo certo, mas as anotações não tenho todas aqui e tá tudo bem. Aí, pra finalizar, tem a matéria de ética. Essa matéria, ela é EAD, literalmente, ela não é ensino remoto. Então, eu preciso ver as aulas sozinha, preciso fazer tudo sozinha. Então, eu preciso ter noção das coisas. Primeiro de tudo, tem um cronograma aqui. E além do cronograma, também coloquei os critérios de avaliação do fórum, que é uma parte muito importante da matéria, a gente fazer um fórum temático. Então, a gente precisa comentar pelo menos 5 vezes sozinhos, comentar os outros colegas. Então é um trabalhão, e por isso eu coloquei aqui.
essas matérias são bem perigosas, assim, de você esquecer. Eu, pelo menos, tá difícil. E aí tem essa folha de anotação, que foi a primeira aula, a primeira web aula e a primeira aula normal. E eu só fiz uma aula realmente porque começou só no final de novembro. E aí eu fui deixando e esquecendo, mas quando eu pegar tudo pra fazer, são só 8 aulas, então eu acredito que vai dar tudo certo. Passando essa folha, acabaram tudo que eu tenho aqui, só tem mais divisórias que vieram a mais do que as matérias que eu tenho. E eu tenho até poucas matérias lá na faculdade, a gente tem no máximo assim 7, 8 matérias, é muita coisa, mas muita coisa é prática, então às vezes a gente não tem nada no fichário, nada no caderno. Também fiz esse vídeo pra ajudar quem tem dúvidas sobre caderno, fichário, essas coisas. Eu gosto muito mais do fichário por ter essa possibilidade de a gente arrumar da forma que a gente quiser, colocar os resumos aqui, colocar tudo aqui, ter tudo num só lugar. E eu recomendo muito pra vocês esse negócio do cronograma, me ajuda muito sempre. E é isso, espero que vocês tenham gostado de ver um pouco mais sobre o meu fichário. Se vocês tiverem gostado, deixem o seu like, se inscrevam aqui no canal. E se vocês tiverem mais alguma dúvida também, podem deixar aqui nos comentários. Todas as informações que eu falei durante o vídeo vão estar aqui na descrição. Então se vocês quiserem alguma coisa, dar uma olhada em alguma coisa, vai estar tudo aqui. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Tchau!